E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Esse tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim e dali passou à terra de Salissá, porém não as acharam. Depois passaram à terra de Salim, porém tão pouco estavam ali. Também passou à terra de Benjamim, porém tão pouco se acharam. Vindo eles então à terra de Zufi, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: Vem e voltemos para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflige por causa de nós. Porém ele lhes disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus e homem honrado, e tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos nós agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus que temos. E o moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que ainda se acha na minha mão um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo qualquer consulta a Deus, dizia assim: Vinde e vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: Bem dizes, vem, pois vamos. E foram às cidades onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água e disseram-lhes: Está cá o vidente? E elas lhes responderam, disseram: Sim, eis aqui o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo achareis antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois come os convidados. Subi, pois, agora que hoje o achareis. Subiram, pois, da cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes de Saul viesse, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já te tenho dito. Este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. E quantas jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura, não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: Dá cá a porção que te dei, de que te disse: Põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com que havia nela, e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: Eis que isto é o sobejo, põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo eu: Tenho convidado o povo, assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que, quase a subir da alva, chamou Samuel a Saul
ao eirado, e dizendo: Levanta-te, e despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram para fora ambos, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe diante de nós. E passou. Porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Então tomou Samuel um vaso de azeite, e o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: Porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens cujo sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que fostes buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando dali passares, mais adiante chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. E te perguntarão: Como estás? E te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, estando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas, harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando esses sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declares o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando ele aos outeiros, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: Que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: Está também Saul entre os profetas? E acabando de profetizar, veio ao alto. E disse-lhe o tio de Saul, a ele e ao seu moço: Onde fostes? E disse ele: A buscar as jumentas, e vendo que não apareciam, viemos a Samuel. Então disse o tio de Saul: Declara-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel. E disse Saul ao seu tio: Declarou-nos na verdade que as jumentas se acharam, porém o negócio do reino de que Samuel falara lhe não declarou. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispá, e disse aos filhos de Israel: Assim disse ao Senhor Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios, e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e tendes dito: Põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde vós perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim, e fazendo chegar as tribos de Benjamim pelas suas famílias, tomou a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis. E o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: Eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes, já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: Viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu-o num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa, a Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujos coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: É esse o que há de nos livrar?
E desprezaram e não trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Então subiu Naas, Amonita, e sitiou a Jabes de Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naas: Faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naas, Amonita, lhe disse: Com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciões de Jabes lhe disseram: Deixa-nos por 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul: Que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Ouvindo essas palavras, acendeu-se em grande maneira a sua ira, e tomou um par de bois, e cortou-os em pedaços, e os serviu a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo: Qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram os mensageiros que vieram: Assim direis aos homens de Jabes Gileade: Amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-o aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram: Amanhã sairemos a vós. Então nos fareis conforme tudo o que parece bem aos vossos olhos. E sucedeu que, ao outro dia, Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram Amon, até, até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: Quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aqueles homens e mataremos. Porém Saul disse: Hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: Vinde, vamos nós a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu a Gilgal. Levantaram ali o rei a Saul perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Então Samuel de todo o Israel: Eis que ouvia a voz, a vo, desculpe, eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. A quem tomei o boi? A quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido, de cuja mão tenho tomado presente e com ele encobri os meus olhos? Eu vou-lo restituirei. Então disseram: Em nada nos defraudastes, nem nos oprimistes, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: Seja testemunha. Então disse Samuel ao povo: O Senhor é o que escolheu a Moisés, a Arão, e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e contenderei convosco perante o Senhor, sobre todas as justiças do Senhor que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e Arão, que tiraram a vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém esqueceram-se do Senhor seu Deus, e então os entregou na mão de Cícera, cabeça do exército de Razor, e na mão dos filisteus, e na mão dos reis dos moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos os Balaíns e as Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão dos nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerobaal, a Bedã, a Jefté, a Samuel, e livrou-vos da mão dos vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: Não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, Senhor
vosso Deus, o vosso rei. Agora, pois, vede aí, o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes aos ditos do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos ao Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Ponde vós também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e saberei e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feitos perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuvas naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque todos os nossos pecados temos acrescentado a este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: Não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desviei de seguir ao Senhor, mas servir ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades, que nada aproveitam, e tão pouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo, por causa do seu grande nome, porque aprove o Senhor a fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor, e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis, assim como vós com o vosso rei.